Oi, pessoal, eu sou a professora Pamela, dando continuidade ao nosso conteúdo dentro da disciplina de Boas Práticas em Unidades Produtoras de Refeições. Eu e a professora Marcele vamos abordar hoje o tema de microbiologia. Então, essa aula foi gravada por mim, a professora Marcele me auxiliou no desenvolvimento do material, dos slides, e eu espero que vocês aproveitem. Quando nós falamos em microbiologia, nós precisamos primeiramente entender o sentido, o significado da palavra. Então, entender qual é a área, que vai ser estudada para aí sim conseguir trazer esse conceito para dentro da nossa disciplina, que é a microbiologia aplicada à alimentação. Então, microbiologia é uma palavra que vem aí, da área da biologia que vai estudar os seres vivos microscópicos, então aqueles que nós não conseguimos enxergar a olho nu, que é o que nós conhecemos aí como micro-organismos. Então, micros vem de pequeno, bio de vida e logos de ciência. Então, é a área da ciência aí, da biologia que vai estudar essa vida, então desses pequenos seres vivos. Nós vamos conhecer algumas das características, então, desses seres vivos, alguns dos reinos dos quais fazem parte de toda essa área e vamos estudar isso aplicado principalmente à área da nutrição, da alimentação, que é o nosso enfoque maior aqui dentro dessa aula. Considerando então que a microbiologia é a área que vai estudar os micro-organismos, esses seres muito pequenos, o que a gente tem de características que definem o que são esses micro-organismos? Então, primeiro ponto, são seres invisíveis a olho nu. Então, já comentei isso no slide anterior, tem até a imagem lá de microscópio, por quê? Com nossos olhos, a gente não consegue enxergar esses micro-organismos, A gente precisa aí da ajuda de aparelhos para conseguir enxergar por conta do seu tamanho. Outra característica muito importante, eles estão em todos os lugares. Estão nas nossas mãos, nas superfícies, nos celulares, nos objetos, nos utensílios. Eles acabam também tendo uma facilidade de se multiplicar. Então, nós vamos estudar algumas das características que favorecem essa multiplicação, esse desenvolvimento dos micro-organismos, mas o que a gente vai perceber? Que eles são muito adaptáveis, então crescem em várias temperaturas, em diversos ambientes, vários fatores facilitam esse processo aí de multiplicação, o que é algo ruim para nós, quando nós pensamos aí que alguns desses micro-organismos podem fazer mal, podem causar doenças, são os micro-organismos que a gente chama de patogênicos, que são aqueles causadores de doenças que podem ser transmitidos através de alimentos que sejam manipulados inadequadamente, que sejam processados, preparados de forma incorreta ou de forma inadequada. E aí, dentro das diversas áreas que a microbiologia vai atuar, nós temos aqui mais se encaixa aí dentro daquilo que nós vamos buscar estudar aqui dentro do nosso componente, que é a microbiologia dos alimentos. Então, vai ser toda essa ciência, estudando os micro-organismos que causam contaminação nos alimentos, que alteram alguma das suas características e que também podem fazer o bem. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente alguns dos micro-organismos que são utilizados na produção de determinados alimentos, como queijos, iogurtes, algumas bebidas alcoólicas fermentadas, o próprio vinagre. Então, alguns desses micro-organismos não fazem mal. A gente precisa entender, conhecer cada um deles e saber, conseguir aí separar, porque nós teremos os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças, e aqueles que não, que a gente vai conseguir estudar aqui que fazem bem, que são necessários para a produção de determinados alimentos. E além dessa microbiologia que vai estudar então todos esses micro-organismos e a sua relação com os alimentos, nós temos também um outro termo, que é a parasitologia, que é o estudo dos parasitas intestinais. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente também a definição, de parasitas, quais são, quem faz parte desse grupo, mas a parasitologia é o estudo então desses parasitas intestinais, cujo seu desenvolvimento acontece no organismo do homem ou do animal e que aí também podem ser transmitidos através do alimento, no caso aí do animal, quando esse alimento for consumido. Bom, então vamos estudar aí os tipos de micro-organismos, como eles estão aí organizados, em quais grupos e as principais características e as suas relações então com os alimentos, quais são os que nós encontramos. Então, para começar, nós vamos falar sobre as bactérias.
Falando então das bactérias, né? Então é um dos grupos, dos maiores grupos aí dos micro-organismos que a gente vai estudar, que tem várias relações com os alimentos, né? Influências por manipulação inadequada, por vários fatores, e a gente vai apresentar então algumas características então dessas bactérias. Então a primeira característica, elas são diferenciadas por conta do seu tamanho, né? Então as bactérias aí, diferente dos outros micro-organismos, a gente vai estudar aí as diferenças, e elas têm uma estrutura celular procarionte. O que significa isso? Então, a gente já viu nas aulas aí de biologia, né? A gente já estudou isso um pouquinho, mas a principal característica, então, de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo delimitado. Então, conforme essa figura mostra, a gente não tem aquela estrutura celular como em outras células eucariontes. Então, essa é a característica aí das bactérias. Além disso, elas podem ser móveis ou não. Então, em alguns slides aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ver a estrutura aí, né, as formas de algumas dessas bactérias. Então, algumas delas têm os flagelos que permitem aí essa locomoção e outras não conseguem então se mover. Além disso, as bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que significa isso? Em relação à forma de obtenção de energia, as autótrofas conseguem produzir o seu próprio alimento, enquanto as heterótrofas elas vivem em ambientes ricos em proteínas, alimentos, né, e ambientes úmidos para obtenção então de energia. Isso também é uma característica aí das bactérias. Algumas bactérias, elas produzem toxinas ao se multiplicarem, né? Então, essas são as bactérias aí que causam as intoxicações e que são prejudiciais à saúde do homem. Uma outra característica importante que nós vamos observar nas bactérias, assim como nos demais micro-organismos, é que todo micro-organismo, toda bactéria, ela tem aí um ponto de desenvolvimento, uma temperatura que é considerada ótima para o seu desenvolvimento. Então, é aquela temperatura onde essa bactéria, onde esse micro-organismo tem maior facilidade de se desenvolver. O que nós já sabemos? Que a maior parte das bactérias, dos micro-organismos, prefere, né, tem aí esse ponto de crescimento ótimo numa temperatura ambiente, uma temperatura morna, né, numa temperatura que não seja nem muito quente nem muito fria. Porém, algumas bactérias elas têm a capacidade aí de crescer, de se desenvolver em temperaturas de até menos 20 graus, que é abaixo aí do ponto de congelamento da água, enquanto outras se desenvolvem em temperaturas de 110 graus, que é um ponto acima do ponto de ebulição, né, o ponto de fervura da água. Então, o que é importante a gente considerar? Que a temperatura vai ser um fator crucial para o desenvolvimento de bactérias e é um fator que a gente consegue controlar e que a gente precisa controlar considerando aí evitar contaminação, né, evitar o desenvolvimento, o crescimento dessas bactérias nos alimentos. Uma outra característica é com relação ao desenvolvimento dessas bactérias na presença de oxigênio. Então, as bactérias que só se desenvolvem onde há presença de oxigênio, elas são chamadas de aeróbias, então elas precisam do oxigênio para o seu desenvolvimento. O contrário disso são as bactérias conhecidas como anaeróbias, então elas não precisam da presença de oxigênio para o seu desenvolvimento. E existe ainda um terceiro grupo que são das bactérias facultativas. O que significa isso? Que são aquelas bactérias que conseguem se desenvolver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, se tiver ou não oxigênio, elas têm essa capacidade de se desenvolver. Então, essas são as bactérias facultativas. Então, para ilustrar aí tudo que nós já falamos, né? Então, a estrutura procarionte dessas bactérias, então, sem a delimitação, né? Ali com relação à sua estrutura e alguns dos formatos que a gente vai encontrar nessas bactérias. Então, um pouquinho mais para frente tem uma outra foto, mas o que a gente tem de características? Então, as bactérias que levam lá o nome Coccus, Streptococcus, Espirilo, os bacilos, está relacionado ao seu formato. Então, esse nome que elas recebem está relacionado à forma como elas se apresentam quando vistas aí no microscópio. Uma curiosidade bem interessante, ainda com relação às características das bactérias, o que a gente tem? Algumas espécies de bactérias, elas possuem uma estrutura de proteção diferenciada das demais, que é o que a gente chama de esporos. Então, bactérias que formam esporos, que têm esporos, normalmente as do gênero aí dos bacilos, dos clostridiums, são bactérias que têm uma resistência muito maior. Então, quando em situações adversas, essas bactérias
criam esses esporos que são capas aí de resistência que fazem com que seja muito mais difícil, muito mais complicado de inativar o seu desenvolvimento, de matar essas bactérias. Então, esses esporos funcionam como capas de proteção. Não são todas as bactérias que têm, existem algumas espécies aí, mas acabam sendo bactérias mais resistentes por conta da formação desses esporos. Então, aqui nessa foto, a gente consegue observar bem essa característica dos esporos, né? Então, olha lá, né? As bactérias que formam esporos, olha como elas se apresentam, então, com uma membrana de resistência, uma capa protetora ali, que vai dificultar qualquer ação de inativação dessas bactérias. As bactérias que têm os flagelos, então, são aquelas bactérias também, como eu havia citado anteriormente, que conseguem se locomover. Então, esses flagelos aí é o que fazem, que permitem com que essas bactérias se locomovam, que sejam móveis. As bactérias que têm o seu formato de cocos, né, diplococos, streptococos, os espirilos, então, tem esse formato diferenciado, e os bacilos, que têm essa característica, então, de bastões, por isso que recebem este nome. Bom, abordamos aí então as principais características, né, das bactérias e agora vamos falar um pouquinho sobre outro grupo de micro-organismos. Mais para frente a gente vai estudar a relação então de todos esses micro-organismos e as suas interferências, os fatores que favorecem ou que dificultam o seu desenvolvimento. Falando então dos fungos e bolores, então dentro desse grupo a gente tem na verdade dos fungos, né, os bolores e as leveduras, a gente vai ver um pouquinho a diferença entre cada um deles, mas o que a gente tem de características? Então são seres multicelulares, né, então tem diversas células, são eucariontes, então diferente lá daquela característica das bactérias, eles têm o seu núcleo ali, as suas células muito bem divididas, e são heterótrofos. Quem lembra aí o que são heterótrofos? Então são aqueles que necessitam aí, né, de um lugar, de um ambiente para obtenção de energia, para obtenção do seu alimento, daquilo que vai manter esse micro-organismo vivo. Então, o grupo dos fungos é dividido entre os bolores e as leveduras, e as características desses micro-organismos. Então, onde eles se desenvolvem? Então, eles precisam aí, né, eles têm facilidade de se desenvolver em alimentos mais secos ou alimentos mais frescos e que normalmente possuem uma concentração maior de açúcar. Então, isso já é uma característica bem diferente das bactérias, porque as bactérias em ambientes com muita concentração de açúcar dificilmente conseguem aí se desenvolver, tá? Então, a gente consegue observar bem o desenvolvimento desses fungos, desses bolores e dessas leveduras no morango. Então, quando cria esse aspecto aí que a gente consegue observar na foto e no pão também embolorado, tá? Então, a gente consegue observar aí o desenvolvimento desse tipo de micro-organismo. Os fungos podem obter os seus alimentos de duas formas. Então, tem aqueles que são saprófitas, que são os fungos que obtêm alimento, né, aí decompondo matéria orgânica de vegetais e de animais mortos, e aqueles que se alimentam, que obtêm aí o seu alimento de organismos vivos, então os que a gente chama de parasitas, tá? Então, saprófitas são aqueles que obtêm alimento de vegetais e animais mortos, enquanto os parasitas retiram esse alimento de substâncias de organismos vivos, prejudicando esses organismos onde eles se instalam. Então, por isso o termo parasitas. Além disso, além dessas duas relações, esses parasitas podem ainda estabelecer uma relação que a gente conhece como mutualismo, que é uma relação ecológica que pode acontecer com indivíduos de espécies diferentes e que tem como característica ambos organismos se beneficiarem. Então, eles se instalam, mas para benefício dos dois e assim eles obtêm alimentos. Então, essa é uma das características dos fungos. Então, dentro do grupo dos fungos, nós temos a divisão aí dos bolores e das leveduras, né? Nós vamos estudar as características de cada um deles. E os bolores, o que que são? São os fungos, então, que se apresentam nos alimentos em forma de filamentos e que esses filamentos formam ramificações, que é o que a gente chama de hifas. Então, qual é a característica dessas hifas? Então, elas criam aí nesse alimento esse aspecto, né, ali de filamentos, é como se fosse ali a aparência de um algodão, né, que é o conjunto então dessas hifas. Então cada uma delas aí elas se juntam, formam o que a gente chama de micélio e com o nosso olho nu, quando a gente olha para um alimento, o aspecto que ele tem então é desse
algodão ali, um algodão meio que vai deteriorando esse alimento. Então, isso é característica dos bolores, tá? Então, essa formação de filamentos, de ramificações que a gente chama de hifa, e o conjunto dessas hifas a gente denomina micélio. Então, reforçando aí quais são os tipos de alimentos, né, que esses bolores têm maior facilidade, têm maior preferência para se desenvolver. Então, primeiro, as frutas ácidas, né, como o morango, a laranja, a maçã, alimentos secos, como o pão, que está em exemplo aqui nas fotos, alimentos, frutas ricas em açúcar, como banana, uva, geleias de frutas, alimentos com grandes quantidades de sal também, então bacon, salame, alguns embutidos. E aí, nesses alimentos, o que que acontece? Esses bolores, então, se desenvolvem, né, acabam contaminando aí todo o alimento e produzindo toxinas que são causadoras de doenças. E uma coisa muito interessante que a gente consegue observar aqui nessa foto, então olha lá, o desenvolvimento dessas hifas, né, como elas vão aí se espalhando por todo o alimento. E o que que a gente tem de característica muito importante aqui? Toda vez que um alimento é contaminado por essas hifas, o que que a gente precisa considerar? Vamos lembrar que essas hifas são filamentos, né? Então são essas estruturas aqui que a gente tem. Muitas vezes elas estão em uma quantidade maior de alimentos do que a gente consegue enxergar. Então, no caso do saco de pão de forma, não adianta tirar só aquela fatia onde eu consigo enxergar com os meus olhos o desenvolvimento desses bolores. Provavelmente, né, todas as demais fatias já foram contaminadas, ou pelo menos as mais próximas aí dessa fatia, foram contaminadas por essas hifas. É que muitas vezes elas ainda não se demonstraram de maneira que eu consiga enxergar a olho nu. Como citado lá no início da nossa aula, então lembra que nós falamos que existem os micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doença, que fazem mal, né, à saúde humana, mas existem também aqueles micro-organismos que são necessários, que são imprescindíveis aí na fabricação de alguns alimentos. É o caso dos bolores, que são utilizados na fabricação de queijos, de iogurtes, de alguns produtos que precisam da ação aí desses fungos, dessas leveduras, desses bolores, para o seu preparo. Então, o que a gente tem de característica aí? O queijo gorgonzola, né? Um queijo onde a gente tem a ação do bolor Penicillium roquefort, e esse bolor, ele colocado ali no alimento, ele se alimenta de oxigênio e se desenvolve dentro do queijo, não na sua superfície, né? Na sua parte interna. E aí, o principal desses queijos aí são conhecidos como queijo roquefort, gorgonzola, todos eles têm a ação, então, desse tipo de bolor que faz o seu processo de desenvolvimento, caracterizando esse tipo de queijo. Então, são bolores que não são benéficos, não são maléficos à saúde, não produzem toxinas e não vão fazer mal ao organismo humano, mas que precisam se desenvolver porque é característica desse tipo de queijo que tem a ação aí desses bolores. Então, alguns desses micro-organismos, como eu já tinha falado lá no início, eles não serão maléficos e, além disso, eles serão necessários para caracterizar alguns tipos de produtos. Dentro, então, ainda do grupo dos fungos, então nós vimos aí um pouquinho das características dos bolores e agora vamos falar um pouquinho sobre as leveduras. Então, são seres unicelulares, possuem um formato oval e têm como característica serem um pouquinho maiores que as bactérias. Com relação à sua reprodução, ela pode acontecer de forma sexuada ou assexuada. Dentre os exemplos de leveduras, nós temos a cândida, encontrada principalmente aí, né, na carne fresca bovina, e a Cryptococcus, que é encontrada no solo, em morangos, refrigerantes, camarão, grãos e alguns cereais. Essas leveduras, assim como os bolores, têm uma ação, né, que vai causar a deterioração dos alimentos, porém apresenta uma aplicação, uma utilização muito grande na indústria de alimentos. Então, quando a gente pensa aí na produção de pães, então os pães são obtidos por processo de leveduras dos fermentos. Então, quando a gente utiliza os fermentos frescos, fermentos biológicos, eles fazem esse processo de levedura. Na utilização de algumas bebidas, no preparo de algumas bebidas também, como o vinho e a cerveja. Então, faz processo de levedação
do malte, né, da cevada, no processo de fermentação aí, né, de leveduras da uva, no preparo dos vinhos e no preparo de muitos queijos também a gente encontra esse processo de levedação para o preparo então desses alimentos. Então, assim como nos bolores, a gente tem aqueles que são patogênicos, que deterioram, que acabam estragando os alimentos, assim como aqueles que são benéficos e necessários para a produção de determinados tipos de alimentos. Falando ainda então sobre um outro grupo que compõe aí os micro-organismos, então os parasitas. Então, como o próprio nome sugere, a gente já viu aqui, né, em um outro momento, então os parasitas são os micro-organismos, são os organismos que vivem em associação com outros. Esses outros nos quais eles se instalam são dos quais eles vão retirar todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, normalmente, eles acabam prejudicando esse organismo onde ele se instala, que é o que a gente chama de organismo hospedeiro. Tá? Então, ele se instala ali e é dali que ele vai retirar toda a energia que é necessária para a sua sobrevida, para a sua manutenção. Esses parasitas, eles podem ser classificados pelo tipo de hospedeiro. Então, a gente tem lá os parasitas obrigatórios, então é aqueles que só vivem se eles tiverem um hospedeiro, como os casos dos vírus, né? Os casos de vírus. Então, os vírus, eles precisam de um hospedeiro para que eles consigam se desenvolver e sobreviver. Sem um hospedeiro, eles ficam inativos ou morrem. Os parasitas facultativos são aqueles que não dependem de um hospedeiro para sobreviver, então eles conseguem aí se adaptar, né, a outras situações, mas se eles não tiverem um hospedeiro, eles conseguem também se manter vivos. Então é o exemplo aí das larvas das moscas, então elas conseguem se manter mesmo que não tenham hospedeiro. Obviamente que quando elas encontram um hospedeiro, o seu desenvolvimento é muito mais efetivo por conta aí da obtenção então desses nutrientes que são necessários para a sua sobrevida. Mas os parasitas obrigatórios, então, são aqueles que só vivem se tiverem um hospedeiro de onde eles possam retirar todos os nutrientes para a sua sobrevida. Dentro, então, desse grupo dos parasitas, nós temos aí os vírus. Então, vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles necessitam, então, de uma célula viva, onde eles possam se desenvolver e obter aí nutrientes, aquilo que é necessário para sobreviver. Algumas características dos vírus. Então, primeiro, eles são seres acelulares, então tem a ausência aí de células, né, diferentes de todos que nós já vimos até aqui. Cada espécie, cada tipo de vírus ataca determinados tipos de células. Então, para a gente falar dessa questão de vírus, né, esse momento é muito propício. Por quê? É só a gente olhar para as características do coronavírus. Então, é um vírus, ele precisa aí do organismo para o seu desenvolvimento, para a sua transmissão, né? Ele acontece aí dessa forma no organismo humano e ele ataca determinadas células. Então, ele vai atacar o sistema respiratório. Cada vírus ele tem uma característica muito específica, então ele ataca lugares muito específicos. E esses vírus são constituídos aí de DNA ou RNA e são envoltos por uma camada proteica que atua aí como uma camada protetora. Quando nós pensamos aí, já que estamos estudando, falando sobre a questão da microbiologia dos alimentos, os vírus, eles podem estar presentes nos alimentos, embora quando encontrado em alimentos eles sejam inativos, ou seja, eles não conseguem se reproduzir, se multiplicar, eles são preocupantes, porque quando instalados nos alimentos e quando consumidos, dentro do organismo humano, eles encontram condições que favorecem o seu desenvolvimento e podem aí causar uma série de doenças. Um vírus muito conhecido transmitido por alimentos é o vírus da hepatite A. Então, ele é transmitido pela produção aí de alimentos com falta de higiene, com processos de manipulação inadequados, água contaminada, falta de saneamento básico. E aí, quando ele está lá no alimento, ele não consegue ali ter uma ação, ele está inativo. Porém, quando consumido dentro do organismo humano, ele encontra o ambiente que ele precisa para o seu desenvolvimento. E aí, obviamente, que para acabar com esses vírus, né, processos aí de higiene, medidas de desinfecção, higienização dos alimentos, saneamento básico, água potável, aplicação de temperaturas altas, tudo isso faz com que esses vírus sejam inativados e sejam aí eliminados do alimento. Bom, conhecemos então aí os grupos, né, pertencente
pertencentes à categoria dos micro-organismos, as características de cada um deles, então as bactérias, os fungos. Dentro dessa categoria a gente tem os bolores, as leveduras, os parasitas, os vírus. E aí como então que esses micro-organismos contaminam os alimentos, né? De que forma que eles conseguem aí causar algum tipo de contaminação? Então, através do solo e da água. Então, quando a gente tem um solo contaminado, uma água que não é tratada, água contaminada, tudo isso vai acabar chegando até o alimento que é plantado, que é regado por esse solo e por essa água. As plantas, então, com essa aderência da superfície, né, que as plantas têm, elas também vão acabar contaminando aí os alimentos e chegando ao consumidor, ao cliente final, contaminadas. Pensando aqui na nossa disciplina, então, utensílios, falta de higienização correta de utensílios, de equipamentos, de recipientes, de facas, bandejas, moedores, bancadas, os manipuladores de alimentos, então, através de mãos não higienizadas corretamente, roupas contaminadas, todas as partes onde a gente tem ali produção de secreções, então as fossas nasais, o nariz, né, a boca, a pele, através da saliva. Então, para nós, dentro da nossa disciplina, os manipuladores, esses utensílios são grandes focos de contaminação dos alimentos por vários desses micro-organismos que fazem parte da nossa composição, né? Mas que quando presentes nos alimentos podem aí levar uma série de contaminação, uma série de riscos para esses alimentos. O trato intestinal, tanto do homem quanto dos animais, então nós temos aí uma série de bactérias, de micro-organismos que são provenientes do nosso trato intestinal, e quando eles estão lá, eles não causam nenhum tipo de doença, mas quando passados para um alimento, eles podem ocasionar aí uma série de problemas, uma série de contaminações. A ração desses animais, então tanto de aves, bois, todos os tipos de animais, a pele desses animais, então no processo de ordenha, principalmente de extração aí do leite, né? Se essa pele do animal estiver contaminada, nesse processo pode acabar contaminando o líquido que é extraído. No ar e no pó também a gente tem a presença aí de algumas bactérias e fungos que podem acabar caindo nesses alimentos e contaminando. Então, aqui nessa ilustração, a gente consegue visualizar bem aquela questão que eu falei quando trouxe aí as características do desenvolvimento dos micro-organismos e principalmente das bactérias. Então, dentro de uma temperatura, de condições que sejam favoráveis, olha lá como eu tenho um crescimento, uma multiplicação de maneira muito exagerada. Então, eu tinha lá uma bactéria, né? E aí depois de determinado tempo, quando essa bactéria encontra aí as características que ela precisa, né, para o seu desenvolvimento, então, após de 1 hora, aí eu já tenho um número 10 vezes maior, desde que ela tenha essas características, né, então eu falei de temperatura que favoreça o seu crescimento, e após 6 horas, então, olha o tamanho desse número de desenvolvimento, de crescimento de micro-organismos, principalmente de bactérias, em condições que a gente considera aí favoráveis, tá? E aí um pouquinho mais para frente agora, então a gente vai estudar, vai ver alguns desses fatores que favorecem o desenvolvimento desses micro-organismos e pensar em medidas que a gente pode aplicar para evitar esse crescimento, esse desenvolvimento exagerado. Então, falando aqui sobre as características dos micro-organismos patogênicos, que são aqueles que vão causar doenças, né, e transmitir doenças aí através dos alimentos contaminados. Então, quando nós pensamos nesses mecanismos patogênicos aí dos micro-organismos, existem 3 pilares que a gente precisa entender para conseguir assimilar toda essa transmissão de doenças aí, essa contaminação por micro-organismos patogênicos. Então, primeiro, a agressividade, ela está relacionada ao quê? A presença de micro-organismos em um alimento, de maneira que seja em quantidade suficiente para agredir ao tecido, provocando uma infecção. Então, o que acontece? Eu consumo um alimento lá que estava contaminado por algum micro-organismo patogênico, mas essa agressividade ela vai ser diferente de acordo com a quantidade que eu tinha de micro-organismos ali. Então, o quanto esses micro-organismos vão conseguir agredir os meus tecidos, me provocando uma infecção por consumir esses alimentos contaminados. Outro pilar, outra coisa que a gente tem aqui é a questão da toxicidade.
Então, o que que é isso? Então, um micro-organismo, quando contamina ali um alimento, né, ele consegue ali se multiplicar, se desenvolver, ou no alimento ou no nosso organismo, e passado esse processo, o que que acontece? Ele começa a produzir toxinas, e aí essas toxinas são as responsáveis por causar as intoxicações, por exemplo, tá? Então, no próximo slide, a gente vai entender bem esse mecanismo da toxicidade. E a questão da hipersensibilidade. Então, o micro-organismo dentro, na contaminação de um alimento, quando a gente consome dentro do nosso organismo, ele vai exigir de nós uma resposta imunológica. Então, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Então, veio lá um alimento contaminado por micro-organismo patogênico. O nosso sistema imunológico vai falar, opa, peraí, né? Não faz parte aqui da composição, tá agredindo o meu metabolismo, a minha homeostase, né? O meu equilíbrio. E aí o nosso organismo começa a produzir anticorpos, antígenos que vão fazer com que a gente tenha aí uma reação para eliminação dos sintomas desses micro-organismos. E isso é muito diferente entre determinados indivíduos. Então, esses três fatores aí, eles acabam sendo característicos para determinar uma contaminação, uma DTA, né, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, a questão da hipersensibilidade. Tem indivíduos que têm uma resposta imunológica muito mais baixa. Então, estão passando, às vezes, por um processo de tratamento de doenças no sistema imunológico, algumas outras doenças que deixam debilitado o sistema imunológico, e aí, obviamente, que esse indivíduo vai ter uma reação muito mais intensa do que um indivíduo que está com seu sistema imunológico em dia, que não tem nenhum problema, né? A questão da agressividade também, então, como reage aí para cada indivíduo. A questão da toxicidade, então, duas pessoas podem ter comido o alimento contaminado, mas talvez uma comeu 2 pratos, enquanto um comeu uma colher. Obviamente que a questão da toxicidade, a quantidade de toxinas produzidas ali vai ser diferente e vai causar reações diferentes para esses indivíduos. Então, esses três mecanismos aí demonstram a ação desses micro-organismos patogênicos quando contaminados, quando um alimento contaminado é. E aí, como eu citei então no slide anterior, né, esses micro-organismos patogênicos, então eles acabam aí contaminando os alimentos. Quando contaminados esses alimentos, eles encontram condições para o seu desenvolvimento e começam a se multiplicar. Nesse processo de multiplicação, eles começam a produzir enzimas que vão digerindo esse alimento onde ele se instalou. Essas enzimas, elas acabam trazendo esses nutrientes para dentro, né, dessas bactérias, que vão fabricar estruturas aí para sua manutenção. Então, a bactéria consegue se manter viva e consegue ali manter a sua estrutura. Esses resíduos aí dessas enzimas, eles são chamados então de toxinas. Então, os resíduos dessa produção toda, dessa entrega de energia para a manutenção da bactéria são as toxinas. Então, a produção de toxinas acontece por isso. E aí, essas toxinas, obviamente, causam a questão da toxicidade e são responsáveis pelos maiores sintomas, como os mais conhecidos como vômitos, diarreias, né, alterações aí gastrointestinais. Então, essas toxinas é que ocasionam aí esses sintomas característicos de doenças transmitidas por alimentos. Bom, então já conhecemos os micro-organismos, né? Quais são os que fazem parte desse grupo, conhecemos aí a forma como esses micro-organismos, os mecanismos que eles vão utilizar esses micro-organismos patogênicos, e aí chegamos ao ponto então que mais nos interessa. Então, quais são os fatores que vão interferir no desenvolvimento, no metabolismo desses micro-organismos? Que são esses os fatores onde a gente vai conseguir atuar. Então, aplicando medidas que evitem, né, que não façam com que haja essa multiplicação, com que haja essa contaminação. Então, quais são esses fatores é o que a gente vai observar aqui no decorrer desses slides. Então, dentre esses fatores necessários, nós vamos dividir em dois grupos, tá? Então, dois grupos que vão facilitar aí, favorecer a
o crescimento, o desenvolvimento, a sobrevivência desses micro-organismos. Então, fatores intrínsecos são aqueles que são característicos do próprio alimento e que muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior de mexer, né? Porque são característicos próprios do alimento, fatores então intrínsecos. E os fatores extrínsecos, então são fatores externos, fatores que fazem parte do ambiente. Então, nesses fatores extrínsecos, a gente consegue mexer com maior facilidade, porque são fatores que estão relacionados ao ambiente onde esse alimento vai ser produzido. Então, nós vamos estudar um pouquinho de cada um deles, mas o que a gente tem aqui, então? Fatores intrínsecos. Então, a atividade de água, então a quantidade de água que eu tenho disponível para o micro-organismo se desenvolver, aquilo que ele encontra nesse alimento. O pH, né? Então, pH ácido, alcalino, básico, o que o micro-organismo prefere, onde ele consegue se desenvolver melhor. A composição dos próprios alimentos, né? Então, aquilo que eu tenho de característica desses alimentos para facilitar o processo de desenvolvimento. Então, a gente já viu aí que alguns alimentos, alguns micro-organismos têm, na verdade, aí uma preferência por determinados alimentos, com mais açúcar, com mais sal e etc. A questão da estrutura biológica desses alimentos, né? Então, como ele está disponível aí as suas características para o desenvolvimento desse micro-organismo. Fatores extrínsecos. Então, o primeiro fator extrínseco que a gente já falou bastante aqui, eu enfatizei, a questão da temperatura. Então, qual é a temperatura propícia? Qual é a temperatura que esses micro-organismos gostam de se desenvolver? A umidade do ambiente. Então, quanto esse ambiente é úmido para favorecer ou prejudicar o desenvolvimento desses micro-organismos. A presença de gases ou de substâncias que são adicionadas para inibir ou para reduzir a multiplicação desses micro-organismos. Então, como eu falei, vamos começar a estudar aí um pouquinho de cada um desses fatores. Bom, vamos lá então começar a destrinchar aí cada um dos fatores intrínsecos e extrínsecos que vão favorecer o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, fatores intrínsecos. Então, o primeiro fator intrínseco aí, que é característico do alimento que a gente vai estudar. Então, atividade de água, né, que a gente encontra aí com essas siglas identificando. Então, o que é atividade de água? De uma maneira bem prática, é a quantidade de água que eu tenho no alimento, na sua composição, que vai reagir com os micro-organismos. Então, o que a gente tem aqui? Bactérias preferem ambientes mais úmidos para sua multiplicação. Então, quanto maior for a atividade de água, maior vai ser a quantidade de bactérias que vão se desenvolver, que vão reagir aí nesse ambiente mais úmido, enquanto os fungos preferem ambientes mais secos. Lembra lá da fatia do pão de forma? Então, alimentos mais secos, onde eu tenho uma atividade de água menor, favorecem o desenvolvimento de fungos. Tá? Então, micro-organismos normalmente não se desenvolvem em alimentos desidratados, porque mesmo que em pequenas quantidades, essa atividade de água é um fator determinante para o desenvolvimento de micro-organismos. E aí tem aí, então, a maioria dos micro-organismos prefere, né, consegue atuar melhor, se desenvolver melhor numa atividade de água entre 0,99 e 0,90. E as características aí de alguns micro-organismos, então, e qual é a atividade de água onde eles conseguem se desenvolver. Então, olha lá, né? Nós falamos que uma boa atividade de água, aquela onde os micro-organismos preferem se desenvolver, está entre 0,99 e 0,90. Se a gente pegar a maior parte dos alimentos frescos, estão nessa faixa de atividade de água. E por isso que a gente tem como característica aí o desenvolvimento grande de micro-organismos, principalmente se deixados em condições inadequadas de armazenamento ou de fabricação. Então, nos alimentos secos crescem mais os bolores, né, que tem preferência aí por atividade de água menor, quantidade de água menor em alimentos. Alimentos com grandes concentrações de açúcares e baixa atividade de água, crescem as leveduras, e nas carnes, nos leites, nos pescados e nos ovos, a gente tem o desenvolvimento aí das bactérias.
Outro fator intrínseco que a gente consegue observar aí nos alimentos é o pH, o potencial de hidrogênio. Então, é a medida aí que vai determinar a acidez ou a alcalinidade de um determinado alimento, de uma determinada substância. Então, nós temos aí várias escalas de pH, né? Eu coloquei uma aqui onde tem alguns alimentos, mas o que a gente tem aí de importante? Então, alimentos ácidos são aqueles considerados com pH menor do que 7. Alimentos neutros ou básicos, né? Bases são aqueles com pH igual a 7. E alimentos alcalinos são aqueles que têm um pH maior do que 7. Então, o que a gente tem para o desenvolvimento aí de micro-organismos? Então, os fungos normalmente preferem ambientes mais ácidos, né? Então, o pH ideal para o seu desenvolvimento aí é em torno de 5. Então, lembra que a gente falou lá a questão do morango, das frutas ácidas, é onde os fungos, os bolores, preferem aí se desenvolver. As bactérias têm uma preferência por pHs mais alcalinos, porém, a maior parte das bactérias também trabalha em um ambiente neutro. E os alimentos com pH mais ácido e mais neutro são aqueles onde a gente tem aí o desenvolvimento, então, desses micro-organismos e dessas bactérias. Um outro fator intrínseco que eu falei até quando a gente comentou lá as características das bactérias é a presença ou não de oxigênio. Isso vai favorecer ou dificultar o desenvolvimento então dos micro-organismos. Então lembra que eu falei, né? Os micro-organismos aeróbios são aqueles que precisam da presença de oxigênio para o seu desenvolvimento, para a sua multiplicação. Anaeróbios são aqueles que não necessitam de oxigênio, então, sem a presença de oxigênio, eles conseguem se multiplicar e se desenvolver. E os micro-organismos facultativos são aqueles que, se tiver oxigênio, se desenvolvem, se multiplicam, se não tiver, também conseguem se desenvolver e se multiplicar. Então, a gente precisa aí conhecer essas características, esses fatores intrínsecos dos alimentos para saber quais os riscos, quais os micro-organismos que podem se desenvolver. O que é importante que eu falei? Com esses fatores intrínsecos fica mais difícil da gente conseguir controlar, porque são fatores que são característicos dos alimentos. Então, o pH, não consigo alterar sem alterar as características do alimento, né? Então, o que a gente precisa pensar? Conhecer esses fatores intrínsecos, mas pensar que os fatores extrínsecos são aqueles que cabem a nós, que estão na nossa responsabilidade e que são passíveis aí de alteração para evitar esse desenvolvimento, essa contaminação por esses micro-organismos. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho então desses fatores extrínsecos que são aqueles que cabem mais aí, que permitem aí que nós tenhamos alguns meios, algumas ferramentas para alterá-los. Então, o primeiro fator extrínseco é a questão da temperatura, que já foi bastante falada aqui, já foi bastante enfatizada. Então, cada micro-organismo tem uma temperatura ótima para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, é aquela temperatura onde ele tem maior facilidade de se desenvolver. E aí, claro que nessas reações biológicas dos alimentos, elas vão elevando essa relação de calor e essa relação com o desenvolvimento desses micro-organismos. Toda vez que eu baixar as temperaturas, essas reações biológicas elas acabam retardando e diminui a ação dos micro-organismos. Então, o que é aquilo que eu falei, né? Está bem ilustrado aqui nessa foto. A zona de perigo, a temperatura ali onde o micro-organismo prefere se desenvolver, onde ele se multiplica de maneira muito rápida e muito eficaz, é aquela temperatura morna. Então, entre 10 ali e 50, né? 55, 60 graus. Então, uma temperatura que não é nem fria e nem uma temperatura que não é muito quente. Então, o micro-organismo consegue se desenvolver com uma facilidade muito maior aí nessa temperatura. Fora disso, então, temperaturas muito altas, o micro-organismo tem dificuldade de se desenvolver e a legislação ela até nos alerta com a temperatura que deve ser atingida no centro geométrico dos alimentos para evitar esse risco de contaminação, assim como temperaturas muito baixas também, como temperaturas de congelamento, temperaturas de refrigeração, né, abaixo aí de 4 graus, a gente tem uma inativação, é como se os micro-organismos eles parassem de se reproduzir, de se desenvolver nessas temperaturas. No próximo slide tem uma imagem que a gente continua aí falando e consegue também continuar visualizando essa questão da importância da temperatura no desenvolvimento, na multiplicação desses micro-organismos. Olha aí, então a gente tem
né, um termômetro, o que que a gente tem? Na zona de perigo, de 10 a 60 graus, a temperatura, então, onde o micro-organismo encontra tudo aquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento, para a sua multiplicação, abaixo de zero, né? Então, temperaturas abaixo de zero, a gente tem aí uma inativação, tem até a ilustração de micro-organismo como se ele estivesse dormindo. Ele fica inativo, né? Ele não consegue, ele tem dificuldade de se desenvolver nesse tipo de temperatura. E acima dos 60 graus a gente tem a morte, então, desses micro-organismos, pouquíssimos deles, né? Exceto aqueles que a gente citou lá anteriormente, no início da nossa apresentação, conseguem ter a capacidade de se desenvolver aí acima dessas temperaturas. Então, a temperatura é um dos fatores que a gente consegue controlar de maneira eficaz para evitar essa multiplicação descontrolada, esse desenvolvimento desses micro-organismos patogênicos que vão deteriorar os alimentos e transmitir, ocasionar aí doenças por vias alimentares. A umidade relativa do ar é um outro fator extrínseco que acaba contribuindo aí também para o desenvolvimento de micro-organismos. Essa umidade relativa do ar ela está relacionada diretamente com a atividade de água dos alimentos, então é um fator intrínseco relacionado com um fator extrínseco. Então, quando tem uma umidade relativa do ar maior que a atividade de água do alimento, o que acontece? Essa umidade no ar onde o alimento está sendo preparado, ela tende a aumentar a umidade de superfície ali do alimento, fazendo com que ocorra maior multiplicação, desenvolvimento de micro-organismos. Enquanto uma umidade relativa do ar mais baixa do que a atividade de água do alimento, esse alimento tende a perder umidade, então ele causa aí uma diminuição dessa atividade de água e essa falta de água faz com que aconteça uma ação de conservação do alimento, dificultando a ação e a multiplicação desses micro-organismos. Outro fator extrínseco, então a atmosfera que envolve aí o alimento, né, que envolve o seu preparo, a sua manipulação, a sua forma de conservação. Então a composição de gases que a gente tem no ambiente e que envolve aí esse alimento pode determinar os tipos de micro-organismos que vão se desenvolver e que vão conseguir se multiplicar neles. Por isso que algo muito intenso aí na indústria de alimentos é uma promoção de recursos, a utilização de recursos tecnológicos que vão alterar essa atmosfera que envolve o alimento, então o que a gente chama de atmosfera modificada. Um exemplo disso é a embalagem a vácuo. O que a embalagem a vácuo faz? Ela altera essa atmosfera onde o alimento vai ficar, né? Ela retira aí oxigênio, ela faz com que haja uma alteração de toda a atmosfera que envolve esse alimento, fazendo com que ele tenha um aumento da sua vida útil, evitando que haja desenvolvimento, crescimento, né, multiplicação de micro-organismos enquanto o alimento está ali naquela atmosfera. Mas é importante a gente lembrar que esse efeito de micro-organismos, né, antimicrobiano, de atmosfera modificada, ele vai depender da temperatura em que o alimento se encontra, então temperaturas mais baixas favorecem, né, esse processo, pH e a atividade de água do alimento. Então, tudo isso é importante saber, conhecer na hora de escolher, então, aplicar esses efeitos, esses recursos tecnológicos que modifiquem a atmosfera desses alimentos. E é importante também a gente pensar que enquanto o alimento estiver guardado ali dentro dessa embalagem a vácuo, ele tem essa durabilidade. Obviamente que quando a gente retira dessa embalagem, esse alimento passa a ter acesso aí a outros fatores extrínsecos que podem causar desenvolvimento, que podem propiciar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Enfim, pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa aula, né? E aí é preciso que a gente entenda, então precisamos aí concluir tudo isso que a gente aprendeu e saber responder então essa pergunta. Considerando tudo isso que foi estudado em relação aos micro-organismos, os seus fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem o seu crescimento, o seu desenvolvimento, por que a cozinha é o ambiente, então, ideal, né, para o desenvolvimento dessas bactérias, desses fungos, desses micro-organismos?
Por que que na cozinha eles encontram tudo aquilo que eles precisam para o seu desenvolvimento? Né? Então a gente vai conseguir perceber, observando essas características, quais são os itens que a gente pode modificar para evitar que a cozinha se torne esse ambiente ideal, porque apesar de todas as suas características, se nós utilizarmos medidas de boas práticas, medidas de manipulação correta dos alimentos, tudo isso pode evitar esse desenvolvimento de maneira descontrolada dos micro-organismos patogênicos que podem transmitir aí, então, as doenças, né, através dos alimentos contaminados. Então, dentro de uma cozinha, nós encontramos todas essas condições, né? Isso é inevitável. Mas o que que a gente precisa, então? Quais são as medidas que a gente precisa executar para evitar o desenvolvimento, então, desses micro-organismos? Então, primeiro, sempre medidas de higiene. Então, medidas de higienização, desinfecção, manipulação correta, manipuladores higienizados, mãos higienizadas, uniformes, todas essas medidas de limpeza e de higienização vão evitar o desenvolvimento desses micro-organismos. Baixa umidade, então evitar nas cozinhas ambientes muito úmidos, lembrando lá que a umidade relativa do ar é um dos fatores extrínsecos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Alta acidez, então os ácidos, né, lembra lá nos pHs ácidos, os micro-organismos têm mais dificuldade de se desenvolver, eles preferem aí um pH neutro ou um pH mais alcalino. O calor, então a temperatura é um dos fatores-chave para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, quanto mais altas essas temperaturas, menor vai ser o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, evitar um ambiente que eu falei de temperaturas mornas. Então, alimentos expostos em temperatura ambiente, aquela temperatura de 10 até 60 graus, é onde o micro-organismo encontra tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento e para a sua multiplicação. Então, sempre que eu aplicar temperaturas altas ou então deixar o alimento em temperatura de refrigeração, de congelamento, eu evito dar a temperatura que o alimento precisa aí para o seu, que o micro-organismo, desculpa, precisa para o seu desenvolvimento. Assim como a questão do frio, né? Então, a mesma coisa que a aplicação de calor, a aplicação de frio nos alimentos também é uma medida que evita aí o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí essas questões, né? É importante a gente conhecer as características desses micro-organismos, conhecer como eles atuam, as suas características, quais os tipos de alimentos pelos quais eles têm preferência e, principalmente, ter na nossa consciência, enquanto orientadores, enquanto técnicos em nutrição, enquanto pessoas que vão supervisionar a produção, a fabricação de alimentos, que todos esses fatores extrínsecos, eles estão nas nossas mãos. Cabe a nós evitar com que esses fatores extrínsecos estejam disponíveis para que esses micro-organismos se desenvolvam nos alimentos. Então, agradeço muito a participação de cada um de vocês. Agradeço por assistirem o vídeo, espero que tenha sido muito esclarecedor. É óbvio que esse tema é um tema muito amplo, né, que exige aí, demanda muito mais tempo de estudo, mas foi uma introdução ao assunto, a questão da microbiologia voltada aí para a alimentação. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por assistirem o vídeo e qualquer dúvida nós estamos à disposição.